Olá, tudo bem com você? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim falar com você sobre Dorcas. Quem é Dorcas? Dorcas é uma história que tem na Bíblia de uma mulher muito sábia que decidiu usar a fé. A história de Dorcas você vai encontrar em Atos, capítulo 9, versículo 36 em diante. A história é minúscula, gente, pequenininha, mas com uma significância enorme. Quem era Dorcas? Gente, Dorcas era uma mulher muito simples, muito humilde, mas que decidiu usar o pequeno talento que o Senhor deu para ela. Quantas vezes eu e você temos um talento escondido e a gente fala, isso aqui não serve para nada não, isso aqui é uma coisa que eu faço pro dia a dia e deixamos de lado. E ela, né, lendo a história, você vai descobrir que ela decidiu usar o talento dela a favor do reino. Dorcas, que também pode ser conhecida como Tabita, isso, era uma mulher que decidiu ajudar os órfãos e as viúvas. Naquela época, né, gente, eu creio que tinha muitas viúvas, porque os maridos saíam para os combates, para as lutas, para as pescas, e muitas das vezes não voltava. E ela decidiu ser alguém na vida dessas pessoas. A órfã, ela decidiu usar o seu simples talento, uma simples agulha, e fazer a diferença na vida daquelas mulheres lá. Ela decidiu fazer roupas para elas, para eles também, para os órfãos, para as criancinhas que não tinham pai nem mãe. Ela decidiu investir neles. E naquela comunidade chamada Jope, na cidade de Jope, ela foi criando amizades, laços, tipo, ai, amiga, você faz o quê? Ai, eu sou boa pra cozinhar. Ai, amiga, então vamos reunir, vamos fazer uma comidinha. Você faz a comida, eu dou a roupa. Apareceu outra lá. Ai, amiga, o que você faz? Ah, eu sei fazer rede de pesca. Ah, então vamos unir nossos talentos. Eu faço as roupas, ela faz a comida e você faz a rede de pesca. Elas decidiram, gente, unir o útil ao agradável. Entendeu? Elas não ficaram na mesmice se lamentando. Elas decidiram fazer a diferença. Quantas vezes eu e você podemos fazer alguma coisa a favor do reino e não fazemos? Quantas vezes nós podemos levar uma palavra de conforto, uma palavra amiga e não levamos? E Dorcas, gente, fez a diferença. Gente, ela era tão querida naquela cidade, mas tão querida, que de repente, de um dia para a noite, ela caiu doente e chegou a falecer. E todo mundo ficou louco, histérico, chorava. Como pode? Dorcas, uma mulher tão boa, uma mulher de tão boas obras, ir assim, partir assim, sem mais, sem menos, nós não podemos aceitar isso. E aí, elas ficaram sabendo que o discípulo Pedro, discípulo de Jesus, estava na cidade vizinha. E aí reuniram lá os discípulos. Não, gente, vamos conversar aqui, nós não podemos aceitar. Fiquei sabendo que esse tal Pedro ora e Deus faz um milagre. Então vamos atrás desse Pedro, porque nós não podemos aceitar a morte de Dorcas. E aí eles, né, conversaram entre eles lá e escolheram 2 homens, e esses 2 homens foram atrás de Pedro. Chegaram em Pedro, contaram a história de Dorcas. Olha, Dorcas era uma mulher que ela ajudava a comunidade, ela fazia roupas, ela tinha tão pouco, mas ela ajudava com tanto. Então ela caiu, faleceu, e nós ficamos sabendo que você tem um Deus que faz milagre, nós precisamos de você, vamos lá. E Pedro foi atrás de Dorcas. Quando ele chegou lá, Dorcas, né, estava lá deitada, e as viúvas a rodeavam e choravam muito, gente, se lamentavam muito. E elas estavam com as vestes, né, os vestidos que Dorcas tinha feito para elas, e elas mostravam para Pedro, e eu tô usando as minhas palavras, tá, gente? E elas falavam, Pedro, por favor, ora para Dorcas voltar, para Jesus, para o seu Deus ressuscitar ela, porque nós não podemos ficar sem ela, ela faz tanto por nós amamos tanto Dorcas, ora para ela, Pedro, pede seu Deus, né? E aí Pedro falou assim, então tá bom, vou orar, todo mundo se retira, vai todo mundo para lá que eu vou orar.
E todo mundo saiu para fora do quarto, né, que eles estavam. Cara, todo mundo reunido, eu ali, creio que eu ali, né, eu penso que ia ficar todo mundo assim, né, meu Deus, Deus vai fazer um milagre, o Deus de Pedro e de Dorcas vai fazer um milagre, ela vai ressuscitar e tal, né, ficar todo mundo ali na expectativa. E aí, creio que na Bíblia fala que Pedro ajoelhou, né, e começou a falar com Deus. Eu creio que nessa oração ele falou assim: Deus, Dorcas era tão simples, tão humilde, mas com uma diferença tão grande. Ela decidiu usar o pequeno talento que ela tinha a favor da sua obra. A tua palavra diz para a gente ajudar os órfãos e as viúvas. E ela estava fazendo isso, Senhor. Então, Jesus, Deus, não desaponta essa comunidade. Ajuda, Senhor, ressuscita Dorcas. Dá mais uma chance para esse povo. E aí Pedro disse: Tábita, levante-se. E a Bíblia diz que ela abriu os olhos, levantou e acordou. E aí, né, gente, ele pegou na mão dela, levou lá pra fora, né, e falou: tá aqui, ela está viva. E eu creio que todo mundo ficou assim, admirado. Como assim? Realmente o Deus de Pedro ressuscitou Dorcas? Então nós temos que servir esse Deus. E aí, gente, todo mundo ficou feliz, creio eu, todo mundo festejou, glorificou, né, ao nosso Deus. E aí, com essa palavra eu quero te dizer, gente, Dorcas era uma mulher humilde, simples, mas ela decidiu estar a favor do Senhor. Ela colocou todas as suas dificuldades de lado e decidiu lutar por aquilo que ela achava, né, que eram as boas obras. E o Senhor cuidou do resto. O Senhor cuidou das necessidades dela e das pessoas que ela pedia. Então, o que eu quero dizer para você nessa tarde ou nessa noite, não sei que horário você vai estar me vendo, para você deixar de reclamar mais e colocar mais a sua fé em ação. Se você tem algum talento, não esconda ele não. Coloque esse talento a favor do reino. Ah, se por um acaso você tem uma vizinha e essa vizinha tá passando por uns dias maus, você tá até sabendo, né, do que tá acontecendo lá com ela e você sabe fazer um bolo. Vai lá, faz aquele bolo, leva para ela e fala: olha, vizinha, eu vim cá trazer esse bolo para você e eu quero te dizer que Jesus te ama e ele sabe dos seus problemas e na hora certa ele vai dar a solução para você. Então, gente, com um simples ato, você pode fazer uma diferença enorme na vida de alguém. Então, não esconda o seu talento. Faça a diferença na vida de alguém. Eu vou ficando por aqui e espero que você tenha gostado.